Ô, Nilton, deixa eu te perguntar uma outra dúvida constante do pessoal. Aí já vamos para outra ponta, né? O nascimento, mas é do berço ao túmulo, né? É, o Vamos, pessoal tudo. vamos ver a parte dessa questão. A pessoa ali tem um familiar que desencarnou e ele vai cuidar ali do velório, de todo aquele procedimento, né? Do adeus ali, né? A cremação prejudica o espírito? O que o espiritismo pode falar a respeito dos cuidados que deve ter ou não? Ó, a cremação, já por lei, se eu não me engano, eu não estou muito bem a par, mas acho que é 72 horas só, me parece, né? Eu não tenho muita certeza que isso com relação à parte orgânica. A parte espiritual é a mesma coisa, Kleber. Kleber, perdão, Éder. O, o que acontece? Se o espírito é esclarecido, ele não vai nem estar ali. Tá. Já quando desencarnou, aqui nós conversamos, desencarnou, ele vai ser levado para a colônia, né? Assim por diante. Agora, tem espírito que vai no velório. Tem Sim. espírito que vai no velório. Essas 72 horas eu já vi algo que o Emmanuel ele orienta, né? Essas 72 horas. E aí a gente poderia até ver depois se eu também não tenho essa É da informação, se, confirmada. se, a, se na regra civil aqui, né, se o pessoal cumpre esse Sim. período ou não, né? Porque eu acredito que até 72 horas já deu tempo da espiritualidade. Eu acredito, porque que não falo, eu gosto mesmo da literatura que eu leio, eu gosto de reflexionar, né? Por quê? Porque como nós somos espíritos diferentes uns dos outros, por que 72 horas? Porque pode ser, se o espírito não tiver esclarecido e o ectoplasma ainda está se diluindo, pode ser que ele sinta, pode ser. Não estou dizendo que vá sentir, mas pode ser que sinta, né? Se ele está preso a espíritos, eu acho que aqui, nem sei se ainda tem essa situação, mas que não fala, como a gente já tem um processo evolutivo, há espírito que fica ao lado do corpo e vê o corpo se decompondo e sofre com a decomposição, né? A gente já ouviu vários casos assim, que é comentado por palestrantes de renome, né? Idôneos, E esses e espíritos que ficam vinculados ao corpo, é por apego? é por apego, puro apego. Apego Estritamente materialistas. materialista. São materialistas. Tanto aos bens quanto ao próprio Ao corpo? próprio corpo. Cultuou o corpo, né? Caramba. Usou da beleza para ó, não só se promover, mas para, né, buscar o Ter encarcerar vantagens, né? vantagens, entendeu? Então ele fica, cultua o corpo e quando desencarna não se conforma, né? É o apego, né? É o apego. Por isso que eu costumo dizer que esse processo de religiosidade é importante, porque porque a religião, o que a religião ela serviu ou serve ainda para nos podar, né? Moisés, o que ele fez? Ele veio lá com as tábuas redondas e apedrejava, né? O nosso era apedrejar. Porque os caras eram ignorantes na época, era muito chucro. Eles não entendiam outra coisa se não fosse punição. O que Moisés fazia era assassinato. Era contra a lei de Deus, inclusive. Concorda? Não matarás. Você era adulto, era apedrejado. Você trabalhava no sábado, era apedrejado. Né? E assim por diante. Você cultuava outro Deus que não fosse o, ele era apedrejado. Ou seja, tudo era apedrejado. Por quê? Porque não era para apedrejar? Não, não era para apedrejar. Porque o certo eu ter medo de ser apedrejado e não fazer. Então, aquela fase foi a fase do medo. Aí a gente era muito, né, que não, muito chucro, a gente deu uma segurada, né, começou a respeitar, que não havia respeito naquela época. Levou séculos, né? Séculos e séculos. Depois veio os pecados, né? Ó, se tu fizer isso, tu vai queimar pro inferno eternamente. Pronto. Já pensou? Um cara feio, alto, com chifre, com rabo, te espetando e tu queimando. Então isso nos deu o quê? Um medo. Então o medo sempre foi uma forma de controle. E a religião ela veio para isso, para nos podar. Só que hoje ela chegou para nos libertar. Jesus falou assim: bom, agora é a hora. Veio o Consolador prometido, não só para o Espiritismo, mas para muitos outros. Veio o Buda e tantos outros não vieram, né? Em cada situação, para libertar. Então nos libertou do medo,
né? E está tentando nos libertar do apego, porque o que faz nós sofrermos é o apego. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.